Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje o foco é Masesh Lishim, Atos capítulo 17. Vamos analisar a fundo, usando como base os escritos hebraicos e as notas... E aquela terminologia restaurada, sabe? Criador, Yahshua, Mashiach. Exato. E é bom lembrar, né? Usar essa terminologia ajuda a gente a buscar mais fidelidade aos conceitos originais em hebraico. Isso pode, sim, clarear alguns pontos da interpretação. A gente continua acompanhando Shaul, o Paulo e o Sila. Depois de Filipos, né? Isso. E a nossa missão aqui é pescar os insights principais. Qual a estratégia do Shaul, como a mensagem foi recebida em Tessalônica, depois Bereia e Atenas. E qual era a essência do que ele pregava. Então vamos lá. Tessalônica primeiro. A estratégia dele, como sempre, ir à sinagoga. Sim, padrão dele. E ali, por 3 Shabat, ele argumentou direto das Ketveia Hakadosh, as escrituras sagradas. E o ponto central qual era? O argumento principal? Basicamente, ele queria provar 2 coisas pelas escrituras. Primeiro, que o Mashiach, o Messias, tinha que sofrer e depois ressuscitar. E segundo, que Yahshua, especificamente, era esse Mashiach. E como foi a recepção inicial? Teve gente que aceitou? Teve sim. O texto diz que alguns Yaldim creram e também uma grande multidão de devotos gregos. Ah, e aqui tem aquele ponto interessante da fonte que usamos. Esses gregos poderiam ser os Yaldim efraimites. Exatamente. Descendentes das tribos dispersas de Israel. Isso não é só um detalhe, né? Aponta para essa ideia maior de restauração, de ajuntamento do povo. Faz sentido. Mas nem tudo foram flores, pelo contrário, a coisa esquentou. Com certeza. Veio uma oposição forte. Outros Yaldim, que não creram, ficaram com inveja, segundo o texto, e aí causaram um baita tumulto na cidade. E as acusações eram graves, né? Pesadíssimas. Coisa séria mesmo. Acusaram eles de, tipo assim, virar o mundo de cabeça para baixo, perturbar a ordem do Olã, e de proclamar um outro rei, Yahshua, desafiando o Kaiser, o César. Isso era acusação de traição, basicamente. Nossa. E aí o resultado foi... Fuga. Tiveram que sair às pressas, de noite, e foram para Bereia. E chegando em Bereia, a história muda um pouco. Muda bastante. Um contraste bem claro. O texto fala que os bereanos eram mais nobres. E essa nobreza não era de sangue azul, não. Era no quê, então? Na atitude. Exato. Na atitude intelectual e espiritual. Eles receberam a palavra com interesse, com abertura, mas, e aqui está o ponto-chave, O quê? o que eles fizeram de diferente. Eles pegavam as escrituras e examinavam todo dia para ver se aquilo que o Shaul estava ensinando batia mesmo com o que estava escrito. Sabe? Verificação diária. Isso. A nobreza deles estava aí nessa busca ativa, nessa diligência para confirmar a verdade. Não era aceitar qualquer coisa. E o resultado foi que muitos creram justamente por causa dessa verificação. Que exemplo, hein? Confiar, mas checar a fonte. Mas a tranquilidade durou pouco. Durou pouco. Os encrenqueiros lá de Tessalônica descobriram onde eles estavam, foram para Bereia e começaram a agitar o povo de novo. Ah, não. A perseguição seguindo eles... Pois é. E aí Shaul teve que partir de novo. Dessa vez o destino foi Atenas. Atenas, centro da filosofia, cultura grega, um ambiente completamente diferente. Totalmente, cheio de estátuas, templos para tudo quanto é Deus. E enquanto ele esperava o Sila e o Timóteo chegarem, o texto diz que o espírito, arruar dele, ficou muito incomodado com tanta idolatria. E o que ele fez? Ficou quieto? Que nada. Ele foi para a briga, no bom sentido. Começou a debater na sinagoga, como de costume, mas também foi para a praça pública, a Ágora, conversar com quem estivesse lá, incluindo filósofos epicureus, estoicos. E a reação dessa turma? Foi uma mistura, né? Tinha curiosidade, mas também muito ceticismo. Chamaram ele de tagarela. Queriam entender que nova doutrina era essa sobre Yahshua e principalmente sobre ressurreição. E isso levou ele até o Areópago, certo? Para se explicar para o conselho da cidade. Isso. E o discurso dele lá é muito famoso. É um exemplo de como ele tentava se conectar com a cultura local. Como ele fez essa ponte? Com um público tão filosófico e politeísta. Olha, o que é fascinante é como ele começa.
Ele elogia a religiosidade deles, diz que viu um altar escrito ao poderoso desconhecido. E usa isso. Ele diz, pois esse que vocês adoram sem conhecer, é esse que eu lhes anuncio. Uma abertura muito inteligente. Muito. A partir daí, ele apresenta o Criador verdadeiro. Aquele que fez o Olam, o universo todo, que não mora em templo feito por gente, que dá a vida, o Shaim e o fôlego para todo mundo, que fez toda a humanidade de um só sangue, o Dam, que definiu os tempos, os Moadim e onde cada povo ia morar, tudo para que buscassem por ele. Ele até cita um poeta deles. Ele usa a própria cultura deles para apresentar o Criador. E depois dessa introdução? Depois de dizer quem é o Criador, vem o chamado à ação. Ele fala, olha, o tempo da ignorância acabou. Agora o Criador manda todo mundo em todo lugar praticar Teshuvá. Teshuvá. Arrependimento, retorno, né? Isso, um retorno genuíno a ele. E por quê? Porque vai ter um Yom Din, um dia de juízo, um julgamento justo para todo mundo. E onde Yahusha entra aí? Yahusha é aquele por meio de quem o Criador vai fazer esse julgamento. Ele é o homem que o Criador ordenou. E a prova final, a garantia que ele oferece para aqueles filósofos céticos, é a ressurreição de Yahusha. A ressurreição como prova máxima. E as reações em Atenas? Foram variadas, como era de se esperar. Alguns zombaram, especialmente da ideia de ressurreição. Outros falaram, depois a gente ouve mais sobre isso. Mas alguns creram, incluindo Dionísio, que era membro do próprio Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris. Então, juntando tudo, Tessalônica, Bereia, Atenas, o que a gente percebe? A gente vê, assim, uma mensagem central que não muda. Arrependimento para o Criador e fé em Yahusha ressuscitado. Mas a forma de apresentar essa mensagem, essa sim era super flexível. Ele adaptava para o público. Entendi. A essência fica, a abordagem se ajusta. E o exemplo dos bereanos continua forte, né? A importância de checar. Sem dúvida, adaptar a forma, não o conteúdo central. E a responsabilidade de quem ouve de examinar. Isso me faz pensar, e talvez seja uma boa reflexão para a gente levar. Qual? Com tanta informação, tanta opinião jogada para cima da gente hoje em dia, como a gente pode cultivar aquela mesma atitude nobre dos bereanos? De ir atrás, de checar as fontes, de verificar os fundamentos daquilo que a gente escolhe acreditar. É um desafio, né?